Boa noite a todos. É tão bom eletricidade para vos ver, para ter microfone, para dar palestras. Ui, já não me lembrava o que era não ter eletricidade. Boa noite a todos, espero que estejam todos bem. Que se sintam confortáveis, depois de apagão, 25 de Abril, 1º de Maio, muita coisa a acontecer, muita coisa. E parece que não são coisas suficientes, vamos falar de trabalho. Era mesmo o que vocês queriam ouvir numa sexta à noite, confesso. Então, vamos continuar o estudo que temos vindo a fazer. Vocês estão a ouvir bem? Sim. O estudo que temos vindo a fazer sobre a terceira parte do Livro dos Espíritos. E hoje vamos falar um bocadinho sobre a lei do trabalho. Eu confesso que foi muito importante para mim, a nível pessoal, parar para fazer esta reflexão. Porque muitas vezes, eu não sei quanto a vocês, mas uma pessoa reclama do trabalho, reclama do chefe, que é a casa para arrumar, que é a roupa para passar, porque agora é este, tem que acordar cedo, tem que apanhar o autocarro. E uma pessoa reclama do trabalho. E este capítulo é importante justamente para nos ajudar a pôr em perspectiva, primeiro, o que é trabalho e depois porque é que ele é importante. Ora bem, o trabalho, o conceito de trabalho, não este trabalho, a palavra trabalho tem muitos significados, mas o conceito de trabalho é odiado basicamente desde que o mundo é mundo. E a culpa é do mito de Adão e Eva. Foram eles causadores de muitos problemas. Eu não vou aqui procurar quem é que são os culpados, porque toda a gente sabe que os homens estão sempre famintos e nunca sabem onde é que estão as coisas na despensa. A desgraçada da Eva é que teve que ir buscar a fruta e ficou com as culpas todas. Mas a gente sabe perfeitamente que um homem nunca encontra nada. Se não quer encontrar, os homens estão a odiar. Estão só a vingar-me do mito da Adão e Eva. Mas enfim, este mito todo para ilustrar que o conceito de ódio ao trabalho veio com a expulsão do paraíso. Portanto, quando criaram o mito de Adão e Eva, e foram expulsos do jardim do Éden, onde estavam ali com uma vida muito agradável e muito gratificante, pela desobediência de comer o fruto proibido. Um dos vários castigos que foi dado a estes dois, de acordo com o mito, foi o trabalho árduo e doloroso e a terra amaldiçoada. Portanto, eles tinham que ganhar aquilo que iriam comer através do próprio esforço. Portanto, este conceito de o trabalho não é uma coisa boa é muito antiga. E o mito de Adão e Eva veio perpetuar ainda mais este conceito desagradável de trabalho. Ainda mais se nós pensarmos, agora sendo aqui um bocadinho da zona do mito, eu não sou de história, portanto é possível que eu vá dar aqui umas calinadas na referência, mas se nós observarmos aquilo que era o homem das cavernas, agora já saindo um bocadinho aqui da zona do mito, não havia uma língua estruturada, não havia uma gramática, mas o homem das cavernas trabalhava, mas que não fosse na caça, a tratar as peles dos animais para se vestir, a fazer os abrigos. Portanto, o conceito de trabalho é anterior até à própria língua humana como a conhecemos agora. Portanto, não há homem sem trabalho. E aqui eu uso o homem, gramática é machista, assim estão-se todos incluídos, ok? Então vamos ficar com esta ideia de que começamos todos, crescemos todos, estamos todos imbuídos, obrigado Adão e Eva, neste conceito que o trabalho é uma coisa muito má desde sempre.
agora ao Livro dos Espíritos, que é o objeto de estudo de hoje, na questão 674, Kardec pergunta sobre a necessidade do trabalho. Se é uma lei da natureza. E os Espíritos respondem que o trabalho é uma lei da natureza, e é por isso que está neste capítulo, nesta parte do Livro dos Espíritos. Então, o trabalho é uma lei da natureza e por isso mesmo constitui uma necessidade, e a civilização obriga o homem a trabalhar. E nós vimos na segunda-feira, não é? Quando a eletricidade não trabalha, a civilização como a conhecemos, voltámos nós quase ao tempo da pedra. Então, o trabalho é uma necessidade. Agora, o que é trabalho? Vocês pensaram, fritou, tadinha, aquilo, quando a eletricidade foi a voltagem muito alta, fritou ali o curto-circuito, queimou a placa. Vamos refletir todos juntos, é esse o convite que este capítulo nos faz. É pensar o que é trabalho. Porque diz-nos aqui, na pergunta anterior, eu andei uma página para trás, que o trabalho constitui uma necessidade. Mas o que é trabalho? Se formos ao dicionário, outro momento infeliz da semana, eu destaquei só algumas das ideias. A palavra trabalho na língua portuguesa, eu nunca tinha parado para pensar nisso, tem significados que não acabam mais. Primeiro tem de entrada aquela definição do dicionário a dicionário. O que é trabalho ou há de trabalhar? Parabéns, ficamos todos na adoro as definições de dicionário. Mas a segunda definição do dicionário é um bocadinho mais interessante para o estudo que nós vamos fazer, que é qualquer ocupação física ou intelectual. Qualquer ocupação física ou intelectual. Depois o dicionário vai desenvolvendo que são atividades remuneradas, ou, por exemplo, estou-vos a apresentar um trabalho, portanto pode estar aqui relacionado a um artefato. É de facto uma palavra que tem muitos. Eu nunca tinha parado para pensar na questão filosófica do significado da palavra. Vocês continuam a dizer que até me fritou, alguém me deu um copo de água. Eu vou buscar, não se importa. Mas a palavra trabalho tem de facto muitos e muitos significados. Eu pus os outros só mais pequeninos, só para terem a noção da imensidão de significados que pode ter. Mas vamos nos focar aqui na ideia de que pode ser qualquer ocupação física ou intelectual. E na questão 675 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: por trabalho só se devem entender as ocupações materiais? E a resposta dos Espíritos é logo: pau, não. O espírito trabalha assim como o corpo. Toda a ocupação útil é trabalho. Isto agora podia até levantar as questões de caráter social e político, ou ficar pelas filosóficas do Livro dos Espíritos. Toda ocupação útil é trabalho. Portanto, o dicionário não anda muito longe daquilo que nós vimos encontrar no Livro dos Espíritos. O problema, o nosso problema aqui, é o que é ocupação útil. Porque se houve coisa que eu adorei no apagão foi fofocar com os vizinhos. Ai, povo, sobre as fofocas deles. Ocupação inútil do tempo do apagão. Quem já está
comigo há mais tempo já sabe que eu tenho sempre muito medo quando a mensagem é curta, porque os comprimidos pequenos, agora estou a olhar para a Isabel, que é da farmácia, os comprimidos pequenos geralmente são os mais potentes. Por isso que o Benuron é um comprimido gigante e um antidepressivo às vezes é uma coisinha que uma pessoa tem que andar ali com uma pinça à procura. O espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Isto leva-nos a uma dimensão muito grande do significado da palavra trabalho. Porque se o espírito trabalha, independentemente do corpo, caramba, até a dormir a gente trabalha. Então vamos lá ver isto. Convém perguntar, no livro dos Espíritos, se o trabalho é afinal um castigo divino. Vocês, tal como eu, devem ter crescido com a história de Adão e Eva, que se a desgraçada não tivesse lá e tirar a fruta, nós ainda estávamos todos no paraíso. E Kardec, de uma forma um bocadinho mais delicada e um bocadinho mais polida, pergunta aos Espíritos: então, porquê que o trabalho se impõe ao homem? Somos filhos de Deus. Deus pode tudo. Porquê que nós temos que trabalhar? Então, a resposta aqui divide-se em vários pontos. Por ser uma consequência da natureza corpórea. Fácil de entender, o homem das cavernas explicou-nos muito bem isso. Para comer temos que trabalhar, para nos vestir temos que trabalhar, para ter abrigo temos que trabalhar, que a caverna não aparece pronta, a pelezinha do bicho para a gente vestir não aparece pronta, com sorte umas maçãs maduras e olha lá. E depois continua. É expiação. E, ao mesmo tempo, meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. É expiação. Eu sou das pouquíssimas pessoas que tenho o privilégio de fazer aquilo que gosto. Eu amo o meu trabalho. Eu odeio passar horas infinitas sentada numa cadeira. Eu trabalho como uma coruja. Não há pescoço. Eu até tenho um pescoço grande, mas não há pescoço. Então, mesmo quem tem o privilégio de fazer aquilo que gosta, vai encontrando aquilo que nós chamamos os ossos do ofício. Aquela parte um bocadinho de expiação. E depois continua. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância. Quanto à inteligência. Porquê que o homem permaneceria na infância quanto à inteligência se não tivesse que trabalhar? Vamos pensar nos anos mais felizes da nossa vida, que eu espero que tenham sido os anos mais felizes das vossas vidas. Ser criança é tão bom. Não há contas para pagar, não há roupa para pôr na máquina, não há roupa para estender, não há supermercado para fazer. Aparece tudo magicamente pronto. Então, se nos aparece tudo magicamente pronto, como é que nós vamos dar valor às coisas? Uma criança não dá valor, é por isso que faz parte da educação de quem está a tratar da educação da criança, ir-lhe pedindo para que ela vá participando das atividades do dia-a-dia, para entender, não, a gente não quer aqui trabalho infantil, mas para entender e para fazer parte das responsabilidades da família. Se não chegamos ali àquela parte de permaneceria sempre na infância. Está bem que eu depois encontro uns mamajões de 40 e 50 anos que acham que a comida aparece por interruptor.
ficar com fome. Por telefone agora. E houve apagão, e quem é que sabia fazer o braseiro? Eu bem vi lá uns vizinhos a perguntarem como é que se fazia braseiro, nem vos digo como é que jantei. Conto-vos depois outra altura. Que até para fazer um braseiro é preciso saber o que se faz. Então, sem o trabalho o homem permaneceria sempre na infância. Fácil de entender. Se olharmos para as nossas crianças, felizmente, não é isso que se espera, elas não têm as responsabilidades nem as preocupações que nós temos. É importante para que elas desenvolvam a sua inteligência que elas vão tomando parte e vão tomando conhecimento do dia-a-dia das rotinas. Depois continua. Por isso é que é seu alimento, sua segurança e seu bem-estar dependem do seu trabalho e da sua atividade. Então, a nossa comida depende do nosso trabalho, desde a tradução mais linear do agricultor que planta a comida ou que cuida dos animais dos quais nós depois nos vamos alimentar. O meu pai riu-se da minha... O meu pai vive numa aldeia, não é? Riu-se da minha cara porque ele estava mais do que preparado para o fim do mundo. Ele estava pouco preocupado se o supermercado ia esgotar ou não. O supermercado chamava-se abrir um portão. Ir de galochas para não sujar as meias. Então, o nosso alimento vem do nosso trabalho, desde a forma mais simples de cultivarmos o que comemos, ao ganharmos o nosso salário para comprarmos a quem o faz. A nossa segurança. E a nossa segurança aqui vem, e a nossa segurança e bem-estar aqui vem em vários sentidos, desde a segurança da higiene, desde a segurança de uma casa, de um banho, vem de vários sentidos. E depois continua. Em compensação ao extremamente fraco do corpo, outorgou Deus a inteligência, mas é sempre um trabalho. Deus, a gente vai ter que conversar como é que eu, com 1,5 m, 50 kg, para além disso também me faltou a inteligência. Não é nesse sentido que aqui estão falados mais fracos. Ok? Eu aqui tentei fazer um bocadinho de humor, mas aqui quando estamos a falar dos mais fracos, estamos a falar daqueles debilmente com a saúde mais delicada para irem cavar um campo. Então, a natureza aqui, Deus aqui trouxe uma certa compensação. E Kardec ficou a pensar. Se calhar isto é mesmo um castigo, cara. Porque nós temos que ir plantar, e se não formos nós, temos que ir trabalhar para comprar a quem plante. Mas os animais, as plantas... Eu, na segunda-feira, não vi as minhas plantas saírem a correr do vaso. Ai, que não há água no terceiro andar. As plantas ficaram impávidas e serenas. As minhas gatas a dormir com a pança ao sol. E Kardec colocou-se essa questão, não é? Os animais estão tranquilos, as plantas estão tranquilas, porque é que nós é que temos que ir trabalhar? Então, na questão 677, porque provê a natureza por si mesma a todas as necessidades dos animais. E agora sentem-se, que vem aqui, de forma simpática, patada nos queixos. Tudo na natureza trabalha. Como tu, trabalham os animais, mas o trabalho deles de acordo com a inteligência de que dispõem. Se limita a cuidarem da própria conservação. Daí vem que, do trabalho, não lhes resulta o progresso, ao passo que o do homem visa o duplo fim. A conservação do corpo e o desenvolvimento da faculdade de pensar, o que também é uma necessidade e leva acima de si mesmo. Tudo na natureza trabalha.
Portanto, as minhas plantas cuidadosamente escolhidas para estarem no meu apartamento têm a função de purificar o ar. O dia que as plantas mandarem uma folha ânica e disserem não trabalho mais, e as árvores fizerem a mesma coisa, nós morremos todos asfixiados. Portanto, parece que a natureza está parada. Ai, mas o que é que um gatinho faz? A vocês não sei, nem companhia. E se não fossem as minhas gatas, eu já tinha pirado. Então elas também estão gordas de pança ao sol, como estavam na segunda-feira, mas também têm a sua função na minha vida. Então o trabalho aqui tem, a natureza aqui também trabalha. Nós é que temos dois trabalhos. O da manutenção da vida, que não é uma preocupação de muitos elementos na natureza per si. E depois o desenvolvimento da própria inteligência. Eu tive que explicar a um colega que encontrou na internet que se queimasse o azeite de uma lata de atum, tinha uma lamparina. E eu tive que explicar ao rapaz que a minha avó tinha uma coisa chamada candeias de azeite. Alguns de petróleo. Estou a ver aqui a geração mais velha. Sim, está lá. Não foi assim há tantos anos. Porque muitos de vocês lembram-se disso. Se calhar muitos de vocês têm-nas em casa. Eu garanto que a próxima oportunidade que eu tenho de ir a uma feira de velharias, eu vou trazer uma. Portanto, não era assim há tantos anos atrás que nós não tínhamos uma coisa chamada lâmpada. O meu pai tinha 16 anos quando teve eletricidade em casa pela primeira vez. Daí ele ter-se rido como um perdido do apagão da cidade. E porquê é que isto aconteceu? Porque alguém se sentou e pensou: estas candeias não são a melhor solução. Queimamos os dedos com as velas. Gastamos o azeite na lamparina. E o azeite que está caro. Alguém parou e pensou: e se desenvolvêssemos outra coisa que fosse melhor que estas lamparinas? Ainda não há muitos anos atrás, na minha aldeia, na mercearia, havia uma coisa chamada telefonia. E agora os jovens têm YouTube. Estas modernices, das quais nós confortavelmente nos habituamos, e a questão é essa: é conforto e melhoria de vida. E isto tudo só se conseguiu: a eletricidade em casa, o gás em casa, a placa de indução, a caldeira elétrica, porque alguém teve esse trabalho. E elevou o nosso nível de conforto, do qual nós já nem nos lembrávamos. E virava-se o meu pai para mim: tens que arranjar um camping gás para aquecer a água. E depois, com uma bacia e com um jarro, tomas banho. Eu escusava ter ouvido essa ao telefone. Porquê? Porque uma pessoa habitou-se ao conforto de banhoca, quentinha. Isso foi fruto de trabalho, porque alguém parou para pensar: olha que desagradável, está um frio de rachar, e eu agora vou ter que tirar a roupa e vou ter que mandar
usar um caneco de água a ferver, cabeça abaixo, enquanto a água cai quente na minha cabeça, está um frio à volta na sala, e depois ainda tenho que levar a bacia com a água suja lá para fora. Alguém, por achar isso tão incómodo, trabalho em inteligência, água canalizada, aquecimento. Estou a aproveitar o apagão para a palestra. Peço desculpa se já estou a ser chata com o tempo. Então aqui, e depois dando um pulinho ao Evangelho segundo o Espiritismo, há aqui duas coisas que nós temos que pensar no que é o trabalho. E há aqui uma comparação entre o buscar e achareis e o ajuda-te mesmo que o céu te ajudará, que são só o princípio da lei de trabalho. Que tanto pode ser vista do ponto de vista material, de todos os exemplos que eu dei aqui, aproveitei aqui o apagão, como do ponto de vista espiritual e emocional. Porque nós, por buscarmos mais conforto, por buscarmos mais segurança. Ou quem é que aqui se lembrou segunda-feira de vou ali à capoeira buscar uma galinha porque não tenho congelador? Para o meu pai era óbvio. Não vou à arca, mato uma chica. O buscar conforto leva-nos à evolução espiritual. Então, não há uma lei que nós vamos estudar um bocadinho mais à frente, que é a lei do progresso, se não houver trabalho. Seja no sentido que for. Não há progresso, não há melhoria material ou espiritual se não houver trabalho. Se não houver um momento que a gente deita as mãos à cabeça e pensa, como é que eu faço melhor? Como é que eu melhoro esta situação? Desde que seja do banho quente à minha situação emocional. Não há progresso se não houver trabalho. E nós vimos o que é que foi um retrocesso na história da civilização quando faltou a luz. Não há telefone. Então, se Deus nos tivesse poupado disto, para além de estarmos no paraíso, pançudos, tanto comer frutas proibidas, nós teríamos atrofiado. Teríamos permanecido na infância ou somente no instinto animal. Vocês vão dizer, mas o leão também caça o almoço. Sim, mas o leão continua a ser leão. Eu ainda não ouvi nenhuma história dos meus amigos que viajam. Fui à África, fui a um safari e devias ver as micro-ondas que os leões desenvolveram na selva. Não aconteceu, não. Bem, eu não sei se vocês estão a apanhar alguma coisa da doutrina, mas eu já fico feliz com meia dúzia de risadas. Para pesadas já bastou a semana. E eu nem vos digo nada, eu trabalho com a internet. Então pensei que ia ficar desempregada e eu sim aqui a voltar a matar chicas e a plantar e usar uma sachola. Então, em virtude do princípio de trabalho e ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, é que os espíritos não nos poupam ao trabalho de pesquisas, trazendo feitas e prontas a serem utilizadas. Lembrando de outro trauma coletivo, eu hoje meti o pé no acelerador nos traumas. Não houve nenhum espírito que veio numa sessão mediúnica e disse, olha, toma nota, a vacina para o Covid são. Teria dado muito jeito. Mas não aconteceu.
Que, mas os espíritos não sabiam arranjarmos uma vacina para o Covid? Lembram-se desse trauma coletivo? De nada, foi um gosto lembrar-vos desses anos maravilhosos que vivemos todos. Eles podiam ter feito isso. Sentávamos, são de única, copinho de água. Ei, amigo, ó, receita do Covid para mandar ali à farmacêutica. Já agora uma receita de pudim que eu pedi da minha avó. Não acontece. Porquê? Porque senão nós não evoluíamos. Foi preciso um momento de deitar as mãos à cabeça, e lá, o povo está doente, o que é que fazemos agora? Então, eles limitam-se a mostrar a meta. Para o caminho do anda e chegarás. Daí haver aquelas intuições, os insights, os sonhos. Vão mostrando o caminho para nós irmos explorando. Senão nós atrofiávamos. E Meimei diz que o trabalho é uma bênção porque podemos esquecer os pensamentos que nos perturbam. Voltando a trazer a minha avó, que não era tão iluminada como Meimei, minha avó dizia mãos paradas, cabeça vazia, oficina do diabo. Que é uma forma menos simpática do que o Meimei disse. Trabalho é uma bênção porque podemos esquecer os pensamentos que nos perturbam, ou vildar, que é um sinónimo de esquecer, os assuntos amargos, servindo ao próximo no enriquecimento de nós mesmos. Com o trabalho, melhoramos a nossa casa e engrandecemos o trecho da terra onde a providência divina nos situou. Ocupando a mente, o coração e os braços nas tarefas do bem, exemplificamos a verdadeira fraternidade e adquirimos o tesouro da simpatia, com o qual angariamos o respeito e a cooperação dos outros. E é tão agradável quando às vezes a gente vai a uma repartição pública, encontramos uma pessoa simpática. Bom dia! O que é que é? Eu. Como se eu não tivesse problemas. Só todos nós temos os nossos dias e temos direito a também estar um diazinho de cara fechada. Mas é tão mais fácil quando a gente faz o esforço de já vesti, tirei os pelos do gato, está, caracóis no sítio, agora o meu melhor sorriso. A gente tem problemas, tem. Mas só o esforço de pensarmos que temos que falar com outra pessoa, parece que o trabalho, parece que o problema diminui e de repente já estamos a trabalhar, já estamos a falar com outra pessoa e já a carga não é tão pesada e a dor já não é tão grande e a coisa vai. Agora, há uma coisa nisto da lei do trabalho que me preocupa. Trabalhar é muito bonito e tal, e repouso. Que eu gosto do meu sofazinho e da minha almofada. E quem não gostar e disser isso aqui é mentiroso, escusa de olhar para mim com essas caras. Kardec também tratou do assunto. Na questão 682, Kardec pergunta: sendo uma necessidade para todo aquele que trabalha o repouso, não é também uma lei da natureza? E os espíritos dizem, sem dúvida. O repouso serve para a reparação das forças do corpo e também é necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência, a fim de que se eleve acima da matéria. Obrigado, eles apoiam o ócio criativo, obrigada. É óbvio que o repouso tem que ser uma lei da natureza. Como é que eu vou pensar
nas soluções para os meus problemas, se a cabeça está, agora tenho que fazer, agora tenho que fazer, agora... Imitei bem as vossas cabeças ou foi fraquinho? Foi muito devagar? É que a minha às vezes é assim. Se a nossa cabeça está sempre nesse modo, como é que nós paramos? Ai, na palestra falou disso. Como é que, se nós não tivermos um bocadinho para parar, como é que vocês sequer podem discordar daquilo que eu estou aqui a dizer? Não, porque eu no livro li assim e a Catarina disse assim. Então o repouso é importante nos dois sentidos. Um para o corpo se refazer e outro para a cabeça ter um bocadinho de... Agora posso ir pensar noutras coisas. Pensar nos meus problemas, nos assuntos que eu ouvi, como é que estes assuntos me podem ajudar a resolver os meus problemas. Então agora pergunto, vocês que estão aí sentados desse lado, vocês estão a trabalhar ou estão a repousar? Estão a trabalhar. Porque se vocês não estiverem atentos ao que está a ser dito, se não estiverem a processar com a informação que já têm do que leram e do que estudaram, então parece que só quem é que está aqui deste lado é que está a trabalhar. Mas estamos todos a trabalhar na palestra. Se calhar quem está aqui está a partilhar uma ideia, mas quem está aí está a receber a ideia e está a pensar, não, isto faz sentido, isto se calhar não concordo muito bem, eu acho que li no outro lado de outra forma, ela enganou-se aqui, depois tem que lhe dizer, trabalho. Qual é o limite do trabalho? Isto, fazer uma palestra depois do 1 de maio, também entrar aqui essa GTP, e eu, GT também, pronto, se algum tem que falar no outro, não posso discriminá-los. O limite do trabalho é o das forças. Polémicos, patrões a mandarem a mão à cabeça, então mas estabelecemos 8 horas de trabalho, uns podem trabalhar mais, outros podem trabalhar menos. A sermos corretos, sim. Então, o limite do trabalho é o das forças. Em suma, a esse respeito, Deus deixa inteiramente livre o homem. Depois do 1º de maio, eu pus-me a jeito, eu vou apanhar uma sova com vocês aqui. Outro tema polémico. Parece que sou eu que estou em campanha eleitoral. Questão 685 do Livro dos Espíritos. Pergunta Kardec. Tem o homem o direito de repousar na velhice? Por favor, senhor, eu preciso de uma reforma. Sim. Que nada é obrigado, senão de acordo com as suas forças. Alinear. Então, que há de fazer o velho que precisa trabalhar para viver e não pode? Primeiro manifesto de Estado Social. O forte deve trabalhar para o fraco. Não tendo este família, a sociedade deve fazer as vezes desta. É a lei da caridade. Então, quando a gente vir as notícias sobre tempos de reformas, sobre segurança social, sobre essas coisas que andam nas polémicas, vamos lembrar-nos desta questão, para nós tomarmos Portanto, sim, temos que trabalhar. Sim, temos direito ao repouso. Sim, temos o dever de proteger quem é mais fraco do que nós. E eu pensei, é que se vocês forem ao Livro dos Espíritos, este capítulozinho é pequenino.
E eu já disse que tenho medo quando as mensagens são pequenas, porque geralmente a traulitada é grande. É que depois, se nós pararmos por pensar neste estudo que este capítulo nos faz, há uma frase de Jesus que marca. Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. E agora vamos refletir. Somos espíritas, estamos no centro espírita. Já falámos do que é o trabalho na sociedade. Agora, o que é o nosso trabalho? Porque o trabalho na sociedade acho que fica mais ou menos claro. Jesus era carpinteiro, trabalhava, os amigos dele também trabalhavam, havia pescadores, médicos, pastores, toda a gente trabalhava. Portanto, se dúvidas temos sobre a necessidade de trabalho, até nisso Jesus foi exemplo. Tanto ele como os amigos tinham as suas profissões. Só que quando estamos a olhar do ponto de vista de espíritas e do trabalho que nós estamos a fazer em nós próprios, do ponto de vista espiritual, esta frase é um convite constante a trabalharmos sobre nós mesmos. E todo este capítulo é um convite àquilo que depois é estudado no Evangelho segundo o Espiritismo sobre trabalhadores da última hora. E o que é que são trabalhadores da última hora? Vocês pensavam, bolas, desta reviravolta na palestra é que eu não estava à espera. O trabalho é uma expiação, mas é uma necessidade para o nosso desenvolvimento espiritual ou intelectual. E quando Jesus nos deixa a parábola dos trabalhadores da vinha, que parece um bocadinho injusta. Toda a gente conhece a parábola. Se alguém não conhece, levanta o braço. Ok. Então, explicando muito rápido, é o dono de uma vinha que vai contratar trabalhadores e na primeira hora da manhã encontra os trabalhadores e promete-lhes um salário. E vai assim ao longo do dia, encontrando pessoas no caminho e vai-lhes prometendo um salário. Até que à última hora do dia, encontra mais trabalhadores e promete-lhes o mesmo salário que prometeu que está a trabalhar há 10 horas. E qual é a percepção? Caramba, eu estou a trabalhar há 10 horas e este indivíduo que está a trabalhar há 1 hora vai ganhar o mesmo do que eu? Do ponto de vista material, parece uma injustiça, é um fato. Do ponto de vista espiritual, é o que os trabalhadores da última hora estão a fazer. Pai, eu faço qualquer coisinha se eu me livrar das faturas que eu tenho para pagar. Só mais uma. Só mais uma encarnação. Então, nós que estamos aqui a estudar todos em conjuntos, temos mais uma responsabilidade para com a lei do trabalho. E aqui o Evangelho segundo o Espiritismo chama-nos muito a atenção que qual é a diferença? Porquê que Jesus contou esta parábola? Porque, e isto está no capítulo 20, item 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, é que o obreiro da última hora tem direito ao mesmo salário por uma coisinha em particular.
é pela sua boa vontade e pela boa disposição que têm de fazer a tarefa. Comparativamente àquele que está de preguiça e má vontade. Então, nós temos direito ao mesmo salário. Se nós estivermos com o espírito laborioso, com o espírito cheio de vontade de fazer a tarefa. Eu, ao longo dos anos que tenho a oportunidade de estar aqui convosco, às vezes encontro alguns companheiros que dizem: eu gostava de ter conhecido a doutrina há mais tempo. Porque eu podia ter feito isto, porque eu podia ter feito aquilo, porque eu podia ter feito aquilo outro. Não é uma questão do tempo que se conhece a doutrina. Que é a parábola dos trabalhadores. É o que é que se faz com o conhecimento. Voltamos à ideia de que trabalhamos para evoluir, lembram-se lá atrás? Desde as candeias de azeite à eletricidade. Quem tem o espírito laborioso, cheio de vontade, às vezes só lhe falta oportunidade de trabalho. E não quer dizer que a oportunidade de trabalho chega à primeira hora. Às vezes chega nas primaveras da vida, nos verões da vida, nos outonos da vida, nos invernos da vida. Porém, se negarmos o trabalho a qualquer hora do dia, e aqui está na parte das instruções dos espíritos, se nós nos virarmos e dizermos: eu gosto mais do meu sofá, repouso é mais agradável, depois quando eu puder eu penso no meu salário. Aí já é um bocadinho tarde. O que é que isto quer dizer para um espírita? Não é depois do desencarne que eu me vou lembrar do Evangelho segundo o Espiritismo. Dá jeito. Mas para receber o salário já vai tarde. Então, toda a lei do trabalho aqui, a palestra de hoje, é um convite a que pensemos as coisas nas duas perspectivas. Lembram-se quando eu li a questão 675 sobre como empregar o tempo, o que é uma ocupação útil? Temos as ocupações materiais que são úteis. Não quer dizer que a gente não tenha momentos de lazer. Mais uma vez, o repouso é importante. O divertimento é importante. Estar com as pessoas que amamos é importante. São tarefas úteis. Pode não parecer, mas são úteis. Agora, o convite que eu vos queria aqui deixar hoje era mais nesse sentido. De entendermos porquê das nossas ocupações materiais, que são necessárias, desde a limpeza da casa, desde o cozinhar, da manutenção da vida, é necessário, desde aquelas que nos dão dinheiro, àquelas que nos vão dar o salário no futuro. Volto a lembrar, sem a lei do trabalho, não há lei do progresso. Mas isso será por outra ocasião. Por hoje é tudo. Ficou um ambiente muito pesado agora. O que é que aconteceu? Assustou-se toda a gente. É por ser início do mês, ficou toda a gente a pensar no salário. Não se preocupem, Deus não paga em atraso. Se tiverem alguma questão, estarei por aqui à vossa disposição. Então, no final, pode ser? Vou ficar aqui, podes vir ter comigo. Então, vou-vos convidar à segunda parte dos trabalhos. Então,
Queria que relaxasse um bocadinho. Vamos respirar fundo. Visualizar a imagem de Jesus. Trazê-lo para o pé de nós. Agradecer-lhe a oportunidade de trabalho. De estarmos aqui presentes hoje. De podermos partilhar este estudo. Vamos lembrar todas as coisas boas que temos na nossa vida e agradecer-lhe genuinamente. E agradecer-lhe acima de tudo todas as dificuldades, porque agora entendemos que são oportunidades de trabalho, oportunidades de evolução para o nosso desenvolvimento material e espiritual. Agradecer a Jesus não só por nós, mas por todos aqueles que nos acompanham à marcha, por todos os amigos, mas sobretudo por todos aqueles que são menos amigos, por todos aqueles que estão equivocados, por todos aqueles que sofrem, por todos aqueles que choram, por todos aqueles que estão doentes, por todos aqueles que estão nos hospitais e lares, por todos aqueles que estão nos orfanatos, por todos aqueles, Mestre, que nunca tiveram a oportunidade de ouvir falar de Ti. E com maior carinho, queremos lembrar todos aqueles que no desespero da vida se entregaram ao suicídio, voluntário ou involuntariamente. Que os acolhas com maior carinho e com a maior compreensão, para que mesmo tarde eles possam ser tocados pela Tua Palavra e pela Tua obra. Muito obrigado, Mestre, por toda a ajuda e por todo o apoio, e que a Tua luz se verta sobre a cabeça dos nossos governantes, de todos aqueles que tomam as decisões à nossa volta e que dirigem os povos, por todos aqueles que fazem guerra e por todos aqueles que a sofrem, e que no meio de tanta dor e de tanta mágoa possamos ser uma pequena luz em Teu nome e levar-lhes auxílio e amparo. Que continuemos, Pai, junto de Ti, na sala de passos. Que assim seja.